Podemos assentar, meus amados irmãos, queridas crianças, pais, catequistas aqui. Eu gostaria de começar essa reflexão lembrando a vocês a segunda leitura da missa de hoje, que é uma leitura difícil. E vocês viram como as nossas crianças estão lendo bem. Uma salva de palmas para as nossas crianças. Todos dois, né? Porque são termos difíceis, por exemplo, Tessalonicenses, até outro dia atrás eu não sabia falar. Ociosidade. E o texto bíblico diz o seguinte: São Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses dizendo assim: olha, eu nunca tive nada de graça, e tudo que eu conquistei foi com esforço e com cansaço. Olha que coisa bonita. Isso aqui é educativo. Isso aqui é pedagógico. Em outras palavras, São Paulo está dizendo como os pais devem dar as coisas aos seus filhos, ensinando-os a conquistá-las com esforço e com cansaço. Mas por que se eu posso dar de graça? Por que se eu posso dar de mão beijada? Por que se eu posso oferecê-los com muito mais tranquilidade? Porque há um segredo no esforço e no cansaço, de não ser pesado a ninguém. São Paulo, ele se orgulha de dizer: olha, quando eu estive com vocês, eu não fui pesado a vocês. Muitos pais reclamam do peso dos filhos. Os filhos que não foram educados com a capacidade de se esforçar e de se cansar, eles se tornam mais tarde um peso. Por isso que São Paulo diz: eu não fui pesado a vocês. Tudo que eu tive entre vocês foi com esforço e cansaço. Então não esqueçamos essas duas palavras. Passar a noite estudando não é pecado. Tem que amanhecer cansado mesmo. O que você poderia dar de graça, deixe ele conquistar. E mais, São Paulo começou a notar que entre a comunidade dos Tessalonicenses tinha alguns que não queriam trabalhar. Foi aí que surgiu a famosa frase de São Paulo: quem não quer trabalhar também não deveria comer. E ele continua dizendo, e aí, na minha opinião, vem a frase mais enigmática de São Paulo nessa segunda leitura. Ele diz assim: ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Não parece contraditório isso? Muito ocupados em não fazer nada. Quando você chama alguém para trabalhar na igreja, para servir, eu não tenho tempo. Jesus nunca chamou uma pessoa desocupada, sabia? Todos que Jesus chamou eram pessoas que estavam com bastante trabalho. Geralmente os desocupados não têm tempo para nada mesmo. Por isso que São Paulo está dizendo assim: há muitos que vivem ocupados demais em nada fazer. Porque o trabalhar para Jesus é uma questão de amor e não de tempo. É uma questão, é uma prova de amor e não de sobra de tempo. O que Jesus está querendo e o que São Paulo está nos ensinando é que o tempo é uma questão de amor, de prioridade. Coisas para fazer eu terei muitas, e graças a Deus. Muito ocupados em nada fazer. Isso deve me questionar, a mim como padre, a você como fiel, todos nós. Por que eu não tenho mais tempo para as coisas de Deus? Por que eu não tenho mais tempo a me dedicar para as coisas dele? Por que me falta tanto tempo para as coisas de Deus e me sobra tanto tempo para as outras coisas que eu gosto de fazer? Por quê? Há uma razão em tudo isso. Há um porquê justificativo em tudo isso.
Essa é uma questão, meus irmãos, que nós devemos passar esse domingo refletindo. Do porquê do meu tempo ser tão escasso quando se trata das coisas de Deus. Do porquê do meu tempo ser tão vazio e rápido quando se trata de uma missa, quando se trata de um serviço, de uma catequese e assim sucessivamente. Isso vai de encontro ao que Jesus nos ensinou no Evangelho de hoje. Permaneçam firmes, que vocês vão ganhar a vida eterna. Não tem como ganhar a vida eterna sem ser com esforço e com cansaço. Tem que ter essas duas virtudes que São Paulo aponta na carta aos Tessalonicenses. E não achem, meus irmãos, que o esforço que você faz já é muito, não. Não caiam nessa vaidade, nessa soberba, de achar que o que você faz já está bom demais, já é o melhor. Porque o mundo de hoje, ele padece de uma doença grave, crônica, que é viver sem esforço. É a lei do menor esforço que rege o mundo de hoje. Eu chamo de lei da mediocridade. E isso serve para nós, na igreja, no caminho de Jesus. A gente achar que o pouco que fazemos já é bom, já é demais. Eu já estou fazendo um grande favor a Deus. E não é verdade isso. Está longe de ser verdade. E de onde o padre está tirando de que isso não é suficiente? Da cruz. Da cruz. Teve alguém que suou sangue por mim sem precisar. Teve alguém que foi até as últimas consequências e que não mediu esforços por mim e por você, sem nós merecermos. Eu pergunto a vocês, Jesus demonstrou esforço pela nossa salvação, sim ou não? Jesus demonstrou cansaço lá no Monte das Oliveiras. Se um dia você tiver a graça de ir a Israel, tem um lugar onde os arqueólogos dizem que foi ali onde Jesus teria passado a noite, onde ele suou sangue. Aí tem duas mãos assim, onde ele teria ficado ali. Quer dizer, a pessoa chegar ao nível de suar sangue, a psiquiatria comprova, é um alto nível de estresse. Um alto nível de estresse, a pessoa pode chegar a esse ponto, sim. Mas não é na mediocridade nossa, porque nós somos medíocres muitas vezes para Jesus. A gente não quer fazer esforço por Ele. A gente não quer... Ele nem quer que a gente soe sangue, Ele quer um pouquinho mais de nós. Um pouquinho mais. E a gente não pode se medir pela lei do menor esforço. A gente não pode se deixar pautar nas coisas de Deus pela lei do menor esforço. Outro exemplo comparativo, o mundo. O mundo capitalista, o mundo que nós vivemos, que estamos inseridos, ele exige cada vez mais de você, sim ou não? Você é médico, mas não basta, você tem que ser especialista. Não basta ser especialista, você tem que ser PhD. Não basta ser PhD, você tem que mostrar para o mundo que você tem uma ideia melhor do que a do outro. Ele vai exigir sempre mais de você. Aí a gente dedica anos a fio de estudos, e não está errado. A gente dedica anos a fio de tempo, de desgaste físico e biológico. E para Deus a gente acha que ir à missa um domingo está bom demais. É no mínimo, meus irmãos, contraditória. Porque tempo é questão de amor. Quando a gente ama algo ou alguém, a gente dedica tempo. Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Para mim, 2 horas de futebol passa rapidinho na televisão. Porque eu gosto. Mas quando eu vejo alguém na missa olhando o relógio porque acha que a missa está demorando, graças a Deus aqui em São Pedro não acontece isso. Porque se acontecesse, o problema não estaria no padre, estaria nessa pessoa.
problema não é falta de amor de minha parte, é dela. É ela quem tem que mudar, não sou eu. Entenderam, sim ou não? Não sou eu que estou demorando demais. É você que tem amor de menos por Jesus e pelas coisas de Deus. Não é a igreja que tem que mudar nesse aspecto. É o meu coração que precisa gostar mais de Jesus, amar mais Jesus. Por isso, quando Nosso Senhor na cruz estava vertendo em sangue, fazendo o maior sacrifício por cada um de nós, Ele sempre pensava: por Aloísio merece, por Antônio merece, por Maria merece, por Joaquim merece. Eu não vou medir esforços por ele. Ah, Jesus, mas eles não merecem, são todos pecadores. Eu vou fazer mesmo sem eles merecerem. Eu espero que um dia eles deem o mínimo de esforço por mim. A resposta que nós devemos dar a Deus é esforço, gente. É cansaço por Ele. Eu já disse aqui em outra oportunidade que eu admiro muitos pais que trazem os filhos para a igreja, sobretudo se for filho adolescente, na idade mais difícil. Ah, minha mãe, acordar cedo eu não aguento, mas vamos. Eu admiro. Admiro porque está educando o filho na fé com esforço e com cansaço. Admiro as pessoas que trabalham nos hospitais a noite inteira e quando chegam no domingo, dizem assim: 1h é para a missa. Cansado, cochilam, mas vêm. Acho muito mais digno do que acho que das pessoas que não precisam vir à missa porque estão cansadas demais. E eu estou falando do princípio básico do esforço, que é 1h de missa, e que pode e que deveria, meus irmãos, se deslanchar em muitas outras atividades por Ele, que não mediu esforços por cada um de nós. Para concluir, esta homilia, quando eu estava preparando, antes de vir para cá, eu apliquei-a inicialmente a mim, e eu admito que senti vergonha das vezes que eu, como padre, poderia ter feito um pouco mais e não fiz por Jesus, do tempo que eu poderia ter doado mais para Ele e não doei, das missas que eu poderia ter celebrado melhor e não celebrei, das pregações que eu poderia ter preparado melhor e não preparei. Sempre ficará em mim uma sensação de que eu poderia ter feito mais. E eu espero que você saia desta missa com a sensação de que você está fazendo pouco. E não deixe a soberba tomar conta do seu coração de achar que já está bom. Não permita de ser uma pessoa soberba e medíocre na fé. Isso não é saudável. Isso não é saudável. Há 30, 40 anos atrás, 87% da população brasileira se denominava católica. Hoje nós somos pouco mais de 50%. E desses poucos mais de 50%, apenas 30% são de missas dominicais de pastoral. Os outros 70% vão de vez em quando no Natal ou na Sexta-feira Maior. Cada um numa escala de amor, cada um numa escala de esforço e de cansaço. Mas eu gostaria muito que mais de 50% do nosso povo católico não se contentasse, não se desse por satisfeito, que a gente não sentasse no trono da mediocridade, que a gente sempre saísse das missas se perguntando: o que dá para fazer mais? O que é que eu posso fazer mais por Jesus, pelo mundo, pelas pessoas? Já que dar um copo de água a quem tem sede é dar ao próprio Jesus, o que é que eu posso fazer? E aí eu concluo mesmo que quando eu vou aos supermercados,
sobretudo nos supermercados grandes, eu sinto um pouco de inveja quando eu vejo aquelas atendentes, os rapazes, as meninas trabalhando com a camisa em que eu posso ajudar. E eu fico com inveja porque isso é um mandamento cristão. E esse é o lema que todos nós deveríamos ter dentro da igreja, não nos supermercados, não nas empresas. Eu sonho com esta igreja e eu quero lutar por ela, em que cada um de nós vai sair das missas e se perguntar: em que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer mais do que o que eu estou fazendo? Porque eu não estou satisfeito. O Deus que eu sirvo merece mais. O Deus que eu digo amar não me mede esforços e cansaços por mim, e eu também farei o mesmo por Ele. Creio. Você acabou de assistir esse vídeo, eu te convido a se inscrever nesse canal no YouTube, Padre Aloísio Mota, curtir, comentar, dar a sua opinião e compartilhar esse vídeo. É assim que nós, através do YouTube, conseguimos evangelizar, levando a palavra de Deus para todos os seus familiares e amigos. Deus te abençoe.